Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e eu estarei falando com você hoje sobre verbete enciclopédico e vídeo minuto, a aula 2. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de falar com você o quanto é importante a sua presença. Nós estamos falando de vídeo minuto, só que eu estarei não em um minuto. Estarei falando com você durante 20 minutos. É o tempo que nós temos para falar da sua importância e de conteúdos que possam ajudar na sua formação. Sabia que a educação é muito importante? E você é imprescindível. É importantíssimo para que tudo dê certo. Ter conhecimento é muito importante, mas saber fazer uso desse conhecimento é muito mais importante para nos transformar em um ser social que saiba se relacionar. Seria muito importante se estivéssemos em uma sala, fisicamente nos relacionando, mas nesse momento estamos impedidos de fazê-lo. Entretanto, nós encontramos uma forma de estar falando com você. Falando dessa importância para a sua vida, dessa formação imprescindível. Dessa formação que irá ajudá-lo nas suas escolhas futuras. Não que você não tenha escolha, porque você, como um ser social, tem escolhas. E você pode fazer. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que ele é importante em todos os momentos, seja na nossa linguagem oral, seja na nossa linguagem escrita, que é coesão e coerência. Já sabemos que verbete enciclopédico é um gênero textual de natureza expositiva. Já sabemos também que ele é encontrado em enciclopédias. Sabemos também que ele tem como objetivo definir as informações sobre determinado assunto, especialmente em termos técnico-científicos. Lembra daquela imagem que foi apresentada para você de uma enciclopédia, onde apresentavam as figuras de animais e de um mapa? Então, esse sentido ali são os termos técnicos científicos que são encontrados, porque estarão falando sobre onde encontrar aqueles animais, qual é o local de permanência deles, como que eles se relacionam. Porque se relacionar não é só uma necessidade humana, é uma necessidade também dos animais. Muitos animais vivem em bandos, aglomerados, para se aquecerem, para se protegerem. E é o que nós, humanos, devemos fazer. E o que é um vídeo minuto? Você, melhor do que eu, deve saber utilizar essa ferramenta, porque você deve ter algum contato, alguma rede social que o ajude, o inspire a estar fazendo esses vídeo minutos, né? Chamando a atenção de alguém, homenageando alguém. Só que essa homenagem hoje para você será de 20 minutos, falando sobre coerência e coesão. Sabem o que é coerência e coesão? Você, 8º ano, já deve ter ouvido essas duas palavrinhas. E como muitos dizem, a língua portuguesa ela é um pouco complexa, mas ela é fascinante porque ela traz conceitos que vão nos formar enquanto pessoas. E esses conceitos, nós vamos tratar de 2, coerência e coesão. O que é? Coesão e coerência são 2 mecanismos fundamentais para a produção de um texto. Você deve produzir muitos textos. Se você não o produz, você pode pegar o seu caderninho e começar a exercitar. Escreva suas impressões, os seus desejos, o que te traz, o que você carrega no coração. Coloque nesse papel tudo aquilo, os seus sentimentos, as suas emoções. Isso é importante para a nossa vida. Quanto mais a gente escreve,
e quanto mais a gente lê, melhor a gente vai se tornando enquanto pessoa e enquanto ser humano, com relações sociais significativas para a nossa vida. Ambos os conceitos, coerência e coesão, são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, seja harmonioso e faça sentido para o leitor. Então, quando eu escrevo um texto que ele seja coeso e coerente, o entendimento ele é muito maior. A compreensão ela se torna muito mais clara. Então, quando você estiver escrevendo, pense que você está do outro lado. E que é você que está recebendo aquela mensagem. Então, você faça o melhor, escreva do seu melhor jeito. Se você ainda tiver alguma dificuldade, como estamos distantes, você pode procurar o seu professor ou algum vizinho, ou até mesmo a sua mãe, ou o seu pai, ou as pessoas responsáveis por você, que possam te esclarecer, se eles tiverem esse conhecimento apropriado. Se não tiverem, façam pesquisa. No celular, na internet, procurem meios de você se aprimorar, porque quanto mais você lê, quanto mais você escrever, melhor você ficará. Entretanto, encontramos no nosso meio textos que são coesos, mas que não são coerentes. Por quê? Nós temos alguns itenzinhos na língua portuguesa que fazem essas conexões. São chamados de conectivos e é necessário que sejam utilizados para que o texto dê sentido. Vamos conhecer um pouquinho? O que é coesão? Coesão é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Então, ele relaciona esses elementos e te dá uma segurança, traz uma margem de clareza para o texto, te dá elementos que promovem a ligação entre as palavras e trazem esse sentido especial em textos, sejam textos jornalísticos, textos literários, qualquer texto que você pegar, você vai entender quando a linguagem ela é utilizada adequadamente. Os elementos que fazem parte de um texto para se tornar bastante coeso são pronomes relativos, que, quem, cujos, quais, onde, como, etc. Os pronomes possessivos, meu, minha, seu. Pronomes pessoais, ele, elas, lhe. Pronomes demonstrativos, esses, estes, isso, aquilo, aqueles. Artigos definidos e indefinidos. O, a, uns, uma. Conjunções, se, mas, e, ou, porque, embora, logo, pois, portanto, quanto, contudo, todavia, etc. Preposições, a, até, de, em, para, etc. Advérbios, ontem, amanhã, aqui, lá, tarde. E temos outros elementos que farão parte. Como são longos os conceitos, não seria bom a gente trazer tudo aqui agora, porque esses 20 minutos tem coisas muito mais importantes que você conhecerá. Elemento de coesão. Choveu, mas fez frio. Choveu, mas fez frio? Estranho, né? Se choveu, possivelmente fará frio, a temperatura cai um pouco, refresca o ar. Compreende? Se choveu, é provável que fez frio. O uso da conjunção mas dá ideia de adversidade. Choveu e fazer frio não passa a ideia de adversidade. Mas o correto seria o uso da conjunção aditiva e. Choveu e fez frio. E a coerência? Coerência é algo que dá sentido.
dá propriedade, traz a imagem da emoção, o texto é carregado de emoção. Né? Então, a coerência ela vem exatamente para trazer essa ligação de emoção que o texto deve produzir no leitor, no receptor. Então, o que é coerência? É, por sua vez, responsável por estabelecer a ligação lógica entre as ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Lembra que eu disse que um texto pode ser coeso, mas sem coesão? Sem coerência? Por quê? Exatamente porque às vezes falta esse sentido e essa ligação que os elementos da coerência vão trazer para esse texto. E quais são esses fatores que contribuem para a coerência? Conhecimento de mundo. Lembra que eu disse para você ler bastante? E a leitura, ela vai transformar o seu mundo, porque nós passamos a olhar o mundo de uma outra maneira. O nosso olhar modifica, as nossas performances, elas mudam, né? E a gente vai se tornando um ser humano mais relacionável, né, que fazem, né, essa relação acontecer. Então, conhecer o mundo não quer dizer que você precisa sair de dentro da sua casa, mas que você precisa ler. Rui Barbosa já dizia que... Rui Barbosa não, Monteiro Lobato, que uma nação sem livros é uma nação sem homens. E para se tornar homem, é preciso da gente que leiamos bastante. Então, esse conhecimento do mundo está muito ligado a essa situação de conhecer, de ler. Então, leia diversos livros. Tenha prazer em buscar a leitura, em crescer. Conhecimento linguístico. Conhecimento linguístico é conhecimento da língua. Nós precisamos aprender a falar o melhor o português. Eu erro, todos nós erramos, ninguém é perfeito, mas estamos aqui para aprender. E aprendemos a partir do momento que a gente tem essa relação com essa língua. Conhecer a nossa língua portuguesa é imprescindível. Conhecer outras línguas também é importante, porque hoje o mundo é globalizado e nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, aprendermos a falar com ele. E às vezes é uma pessoa do outro lado do mundo, do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, da China. Você gostaria de falar com alguém da China? Para falar com alguém da China é preciso aprender mandarim, principalmente. Mas como o mundo hoje é globalizado, nós podemos falar outras línguas. Mas é importante que você conheça principalmente a sua língua. E ter essa relação linguística é importante para você produzir melhor. Conhecimento compartilhado. Já imaginou você com seu conhecimento aí guardadinho? Nossa, não faz diferença. Por quê? Conhecimento é para ser compartilhado. Quanto mais você compartilha, mais você cresce. Porque o outro pode falar e complementar aquele conhecimento que você está à procura ou que você já conhece. Ampliar os nossos conhecimentos é muito importante para que a gente possa alçar voos, né? E quem não gosta de voar pelas leituras? Contos de fadas têm esse sentido de nos fazer passear pelo imaginário, de nos fazer voar. Então, é preciso que a gente leia bastante. É preciso que a gente tenha esse conhecimento compartilhado com o outro, porque aprendemos com o outro também. E eu estou aqui para compartilhar com você daquilo que eu aprendi. E daquilo que eu não aprendi, eu vou aprender para tentar trazer para você o melhor. Continuemos com o exemplo de coerência, é muito importante. Jogamos na defesa para podermos atacar mais. Compreende-se. Jogar na defesa compreende se defender. Jogar na defesa
compreende não atacar ou, no máximo, contra-atacar. Então, é um texto que, às vezes, é preciso que a gente use elementos de ligação. Então, quando eu digo jogamos na defesa para podermos atacar mais, quer dizer, eu estou me retraindo para que o meu ataque avance, né? Só que a gente tem que saber, nós precisamos aprender a elaborarmos melhor as nossas expressões, as nossas frases, para que elas apresentem um sentido claro daquilo que você quer dizer. Vamos exercitar nossos conhecimentos? Trouxe para você algumas atividades, mas é importante que você entre em contato com o seu professor para você ampliar esses conhecimentos. Leia as frases com atenção. Anteontem procurei João, não encontrei João. Eu acho que falta alguma coisa aí. Vamos ver qual que é? Você sabe que para ter coesão é necessário que haja um elemento de ligação para que a frase apresente harmonia, evitando assim a repetição. Marque os elementos de ligação que dará harmonia à frase, evitará a repetição e conectará as duas orações. Alternativa A, pois, ó. Alternativa B, apesar, o. Alternativa C, porém, o. Alternativa D, mas, o. Alternativa E, isso, o. Atividade 2. Observe e leia com atenção a frase apresentada abaixo e assinale a alternativa correta. Essa moça é linda, né? É uma dos modelos mais lindas que o Brasil já teve. E o mundo também. Mas ela disse uma frase que traz uma ambiguidade. Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. O texto proferido pela modelo não apresenta nenhum problema gramatical e nem de sentido. Letra B. A modelo mostra uma crítica à sua mãe ao chamá-la de galinha. Letra C. A palavra energia, usada nessa fala, remete à energia elétrica do Brasil, a qual é de muita boa qualidade. Letra D. A modelo sugere que seu pai é um peixe, ou seja, um homem de bem. A fala da modelo apresenta duplo sentido, causando um problema de incoerência no que foi dito. Eu já te dei uma pista. Não pode dizer que você não tenha conhecimento e não saberá qual marcar. Atividade 3. Sobre o texto abaixo, pode-se afirmar corretamente que você pode ler esse texto tendo acesso à medida que você vai pegar os slides, vai baixá-lo e, porque ele é um pouco extenso, não vai dar para ler aqui com você. Mas vamos na alternativa. Letra A, esse texto está completamente incoerente, logo não transmite nenhum sentido ao leitor. Letra B, é inadmissível um texto como esse, tendo em vista não ter sentido lógico para o leitor. Acidentalmente, a lógica desse texto é o fato de não ter sentido lógico. Letra D, esse texto cumpre a sua função comunicativa, apesar de seu autor não ter sido coerente com as suas palavras. Letra E, esse texto utiliza-se intencionalmente da incoerência semântica para atingir o efeito de sentido pretendido. Atividade 4. Leia atentamente o texto abaixo. É um outro texto que também não dará para ler. Tem outras atividades que você pode explorar. Você tem o seu livro didático? Pode explorar esse livro também, que vai te trazer uma grande gama de conhecimento. Sou grata pela sua vida, por sua participação, aluno, por sua participação, aluna. Fique ligado na educação, pois ela faz a diferença.